Graça e paz, bom dia. Esse vídeo de hoje eu queria abordar o assunto os limites da oração. De cara, né? Eu já sei que eu vou ter pessoas que vão criticar sem nem assistir o vídeo todo. Porque o linguajar que a gente vê por aí, principalmente em círculos de oração, é a oração não tem limites. Isso não é verdade. A oração ela abre todas as portas. Isso também não é verdade. Então, a gente precisa ouvir chavões e depurar, analisar. É bíblico? Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Então, são chavões. E as pessoas, às vezes, para ouvir glória a Deus e aleluia, não é o meu caso, não tem essa preocupação, elas ficam com esses chavões. E esquece de analisar todo o contexto que envolve a oração. E analisando todo o contexto que envolve a oração, eu chego à conclusão, eu bato o martelo que há limites para a oração. Apesar de Tiago dizer, o que é que Tiago vai dizer em Tiago 5,16? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, não pode tudo. Então a oração tem limites. Como homem na terra, Jesus também provou não ter orações respondidas. E como ele se fez homem, ele sabe como é difícil para nós orar e não ser atendido. Então, na oração mais longa, ele pediu pela unidade do corpo. Lá em João 17:21, ele orou para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. A pergunta que eu faço é, essa oração foi respondida como Jesus pediu? A igreja é uma? Muito pelo contrário, está esfacelada em denominações, em teologias, em heresias, cada um puxando para o seu lado. Até uma congregação, uma igreja local enfrenta dificuldades para que todos sejam um. A igreja que eu me congrego, ela tem esse tema, tem esse lema. E a gente vê que há dificuldade, nem todos agregam, nem todos chegam, nem todos pensam, nem todos querem, nem todos buscam, para que verdadeiramente sejamos um. Então essa oração de Jesus ao limite da oração não foi atendida, não foi respondida até hoje. Acredito que Jesus ele vai voltar e isso não será contextualizado. Então Jesus passou uma noite orando, olha só, para escolher 12 discípulos, buscando orientação, pois a esses que ele escolheria seria confiada a missão de dar sequência à sua missão de evangelizar o mundo. Então analisa a escolha. Escolheu homens de caráter duvidoso. Esses homens escolhidos por ele são a resposta da oração que ele fez? É um caso a pensar. É um caso a pensar. Então, olha só. Ele escolhe Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Ele escolheu, a resposta de oração dele foi os ambiciosos irmãos, os dois eram irmãos, Tiago e João. Pedro, violento, cabeça quente, fanfarrão. Tomé, que duvidaria do seu mestre, etc. Ou seja, essa foi a resposta de oração que Jesus teve. Então o tempo passou e convivendo com eles, um dia, como homem, Jesus suspirou. Respirou fundo e disse a respeito deles, lá em Mateus 17:17. Até quando terei que suportá-los? Cabe aqui uma pergunta e uma analogia. Será que em algum momento Jesus não perguntou para Deus, esses são a minha resposta de oração? Para a escolha dos 12, eu orei uma noite inteira e é isso que eu recebi de resposta? Então, amados, o teólogo Ray Anderson, ele avaliou a escolha dos 12 e a inclusão de Judas entre eles. Ele diz, será que Jesus previu o destino e o futuro quando orou para escolher Judas?
Ray Anderson, esse teólogo, ele deduz com a escolha de Judas para ser discípulo um princípio-chave. A oração não é um meio para remover elementos desconhecidos. Detalhes desconhecidos, porque a gente ora e não sabe. Os elementos que são desconhecidos, os detalhes que são desconhecidos, informações que não temos daquilo que estamos orando e que são imprevisíveis na nossa vida temporal aqui nesse mundo. Então, a oração não é para remover essas coisas. Você ora e coisas imprevisíveis, elementos desconhecidos vão se somar. Mas a oração, ela é uma maneira de incluir o desconhecido e o imprevisível para que Deus atue. Então, quando eu oro, eu tenho que ter convicção que o desconhecido e o imprevisível que eu não conheço, mas que Deus sabe, é para que Deus atue. Para que Deus chegue com a sua graça em nossa vida. Porque é essa graça, a atuação dele no desconhecido e no imprevisível, que faz com que eu dependa dele. Então, por causa do desconhecido e do imprevisível, você aprende a depender do agir de Deus. Isso traz experiência com ele. Foi o que aconteceu na escolha de Judas e daqueles 12 discípulos. Era o imprevisível, era o desconhecido. E era o desconhecido. Tá certo? Para Jesus, como homem. Então, as orações de Jesus por seus discípulos não removeram os elementos, fatos desconhecidos e imprevisíveis. Os 12, de vez em quando, não paravam de surpreender e decepcionar Jesus. E quando Jesus foi preso, todos o abandonaram na hora em que ele mais precisou. O tempo passou e 11 deles passaram por uma lenta, mas contínua transformação. E então, parecia que agora sim, era como se a oração de Jesus estivesse recebendo a resposta tal qual ele orou, mas olha o tempo. Levou tempo, e é isso que a gente tem que aprender. Deixar de ser imediatista. Investir nas pessoas sem esperar que amanhã ou na próxima semana ela já esteja mudada. Eu tenho que investir, acreditando que a oração que eu estou fazendo por ela pode. Pode sim, certo? Surtir efeito, pode muito em seus efeitos, como diz Tiago. Então, Judas foi a exceção, mas foi exatamente essa traição que conduziu Jesus à cruz e à salvação do mundo. Então, de maneiras estranhas e misteriosas, a oração incorpora, absolve, materializa o desconhecido e o imprevisível para o agir da graça de Deus. Ou seja, Deus só atua por causa do desconhecido e do imprevisível, não para ele, mas para nós. Mas para nós, que não sabemos o amanhã, nem o após, nem sondamos os corações de ninguém. Então, as orações de Jesus não apresentam uma fórmula clara de como se deve orar. Mas as orações de Jesus deixam pistas de como Deus age ou deixa de agir na terra. E quando surgem problemas, queremos que Deus interfira de maneira decisiva. Mas Deus muitas vezes se reserva apenas a observar por respeito à liberdade humana. Muitas vezes Deus resolve modificando as nossas decisões. Outras vezes não. Ele é soberano. Estamos falando das limitações embutidas na oração. Lá em Lucas 22, 31 e 32, nos apresenta uma cena que demonstra as limitações da oração. Pedro é informado por Jesus o que Satanás pediu. Jesus também informa o que fez por Pedro para ele não desfalecer da fé. Então o fanfarrão Pedro insistiu que seguiria Jesus na prisão e na morte. Então Jesus revelou a pura verdade sobre ele. Você me negará 3 vezes. Porque Jesus não negou o pedido de Satanás para testar a Pedro. Ele podia ter negado, não, você não vai se andar com ele. Você não pode tocar nele. Ou porque Jesus não operou um milagre, dando condições a Pedro para resistir à peneira do diabo, à tentação do diabo.
Em vez de dizer não e tornar Pedro forte para resistir, Jesus optou por orar, para que mesmo sendo testado e reprovado, Pedro não desfalecesse da fé. Então, é óbvio que Pedro falhou em sua fé 3 vezes. Será que esse pedido de Jesus na sua oração por Pedro está na lista das orações não atendidas? Ou será que é mais que isso? Jesus está relatando uma maneira de como Deus age neste mundo? Pensa nisso. E o que você puder colocar em prática, coloca. Amanhã a gente vai dar sequência nesse assunto. Os limites da oração. Que Deus em Cristo abençoe o seu dia.